Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoe grandemente, poderosamente, com toda sorte de bênçãos. E vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as leis, vamos começar falando sobre os 10 mandamentos, mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por tudo, dizer que tu és o nosso Deus, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, ó Pai Santo. Obrigada por este momento, Pai. Coloca a tua palavra no nosso coração, Deus. Senhor, a tua palavra queremos guardar em nossos corações para não pecarmos contra ti, Deus. Cremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seremos fortalecidos a cada dia. Cremos, ó Deus Todo-Poderoso, que o teu doce Espírito, Senhor, nos guiará, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo aconteça conforme o teu querer. Desde já, ó Pai Santo, oramos agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje, amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente. Então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. Até aí. Obrigada, Pai, pela leitura da tua gloriosa e poderosa palavra. Senhor, somos agradecidos, Pai, por esse momento. Fala conosco, nos ensina, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Glórias a Deus. Como é linda aqui a intimidade de Moisés com o Senhor, né? Como é tremendo, como é necessário, como nós temos que orar e clamar a Deus para que profetas se levantem, que o Senhor levante os seus profetas, né? Como nós temos que orar, gente, por líderes, líderes com intimidade, não líderes que se preocupem somente em ter uma liderança aqui nessa terra, sabe? Precisamos ser discípulos do Senhor, precisamos aprender muito com o nosso Deus, aprender muito, muito, muito com Jesus, né? Que Moisés também trazendo grandes ensinamentos para nós de como devemos ser para ouvir a voz de Deus. O Senhor chama Moisés para dizer para ele que é chegada a hora, que ele quer entregar a lei para o povo que ele tirou do Egito. Ele queria constituir aquele povo como povo dele e entregar àquele povo uma missão. Aquele povo tinha que ter uma missão e saber por que e como ser povo de Deus, né? O que Deus queria do seu povo e ser e viver como um povo de Deus. Nós temos que ser e temos que viver como povo de Deus. Povo escolhido de Deus, povo que tem prazer em obedecer ao Senhor. E toda essa preparação aqui que nós lemos era Deus preparando o povo para ouvir o que ele ia conversar com Moisés e entregar para Moisés. É lindo demais, que é algo surreal isso aqui, né? Que o Senhor está nos ensinando. Mas você veja que para todo mundo quer saber, todo mundo quer uma revelação de Deus, lógico. É muito maravilhoso ouvirmos a voz do Senhor. Nosso Deus não muda, nosso Deus fala com o seu povo, né? Mas aqui tem toda uma preparação e uma obediência, né? O Senhor já dá uma direção aqui para Moisés, olha, fala para o povo se santificar hoje e amanhã lavem eles as suas vestes, ou seja, falem para o povo hoje se santificar, amanhã quero que eles se preparem, lavem suas vestes, se arrependam dos seus pecados, porque eu vou entregar algo muito precioso, que era a palavra, né? O Senhor aqui ia começar um momento único, especial para a nossa vida eternamente, que é entregar a palavra, a revelação, aquilo que ele tinha para o povo. E disse Moisés, o povo não vai subir o monte, essa revelação que eu vou entregar para você, e você vai entregar ao povo, e quem quiser passar à frente disso vai morrer. Porque Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés. Eu bato na tecla que ninguém é melhor que ninguém. Mas Deus, ele é soberano, começa por aí. Ele escolhe a quem ele quer, ele determina do jeito que ele quer. E não adianta a gente querer passar por cima. Não adianta a gente querer morrer, por exemplo, por conta de leis na terra também, que nós vamos falar sobre isso, não nessa aula. Mas nós temos que orar. Não adianta a gente querer matar ninguém, não adianta a gente querer arrancar com as nossas mãos. Nós precisamos orar. Assim, a lei de Deus, que é soberana sobre tudo, nos ensina que temos que honrar, temos que obedecer. E o Senhor falou: quem passar do limite, quem quiser subir com Moisés, vai morrer, porque agora eu quero estar com ele, vou passar para ele e ele vai entregar para o povo. Poderia Deus falar com a igreja toda? Poderia, mas Deus é que é Deus, Deus é que é Senhor, Deus é soberano, Deus ele está no controle de todas as coisas e Deus escolhe quem ele quer, da forma que ele quer, tá? Por exemplo, Deus escolheu, você tem a sua família, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, não adianta, você pode dar 1000 motivos para Deus para você não querer honrar pai e mãe, só que tem que ser o suficiente para nós, tá escrito aqui. Tem que honrar, não é por merecer, mas não merece, mas tem que estar escrito aqui, merece porque Deus quer que seja assim, né? E Deus levanta as suas lideranças, primeiro ponto, a gente tem que obedecer. Não quero, Moisés, que ninguém passe os limites. Eles vão se preparar, vão se santificar, porque eles vão ouvir. Olha que já é um grande privilégio, né? Mas eu vou falar com você e você vai
passar para eles a minha palavra. Você vai continuar ministrando, porque apesar do povo ouvir, ainda ia ter muito que mastigar essa palavra. Assim como a gente faz até nos dias de hoje, né? A gente mastiga demais a palavra e aprende todo dia e todo momento, graças a Deus por isso. O propósito específico da aliança: lembrar da redenção através do braço forte de Deus. Impor a condição da promessa a obediência à lei. Tornar Israel um povo santo, exclusivo, consagrado a Deus. Os propósitos gerais da lei. Proporcionar um guia de conduta espiritual e moral para a nação. Revelar a santidade de Deus e a exigência da santidade do povo. Revelar a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Gálatas 3, 24. Gálatas, capítulo 3, 24. Vamos acompanhar aí. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, pela fé justificados, né? Então, mesmo tendo todo o pecado, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Instruções sobre a consagração para receber a lei, né? Foi o que a gente leu. Deus deu instruções para o povo receber a lei. Purificação. O povo tinha que se lavar, estar limpo, purificado de qualquer impureza, símbolo de santificação. Às vezes a gente quer tanto de Deus, mas a gente não quer dar nada. Nós queremos saber, nós queremos resposta, mas nós não damos respostas para Deus. Aqui está uma grande revelação. Queremos uma palavra rema, queremos mudança, queremos, Senhor, me ilumina, me guia. Mas aí primeiro o Senhor fala, primeiro lave suas vestes, primeiro se purifique, primeiro aceite o sangue de Jesus Cristo, aceite que só Ele pode nos limpar, que só Ele pode nos purificar. Hoje essa lavagem é através do sangue de Jesus. E quando somos lavados pelo sangue de Jesus, nós recebemos sim uma revelação para uma nova vida, uma vida de vitória. Limitação. O povo não poderia ultrapassar os limites marcados ao redor do monte. Isso é a ordenança que nós já falamos e acabou. Cada um tem o seu limite, cada um tem até onde Deus determina chegar. Tudo, gente, a escada não começa lá em cima. Tudo tem um degrau, é um preparo. E tudo isso é muito espiritual, sabe? Tudo isso é muito espiritual. Hoje, eu acordei orando ao Senhor com um desejo muito grande de preparar uma palavra sobre batalha espiritual. Eu vejo que às vezes o povo, nós, povo de Deus, estamos muito longe de entender o que é uma batalha espiritual. Que a pessoa diz, não é porque está fazendo a obra de Deus, vai receber retaliação. Vai receber. E se não tiver preparado, muitas pessoas podem sofrer coisas muito sérias, muito graves. Muito graves. Eu gosto de contar meus testemunhos de vida. Afinal de contas, gente, eu tenho 20 e poucos anos aí de obra, que eu já vi muita coisa maravilhosa. Ontem eu tive uma noite muito feliz, né, com a minha tia, que ela me contou tantos testemunhos, tantas coisas gloriosas. Eu cheguei tarde já em casa da oração, disse, eu vou passar direto, vou dormir. Mas eu vi que ela estava acordada, ela está uns dias comigo, e a gente teve um tempo tão maravilhoso. Ela me contou tantas coisas que eu já tinha escutado, e eu ouvi novamente. Falei, Deus, como tu és tremendo, e é tão bom. A gente chorou e fomos dormir assim, cheios da presença de Deus. E quando o Senhor fala aqui para o povo que é o limite, que Moisés estava mais preparado, as pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender que precisa ter um preparo. Não sou eu que falo, Deus está falando. Deus mandou o povo se limpar. Se limpe, porque coisa é séria, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus mandou aqui o povo se preparar, porque vinha coisa muito grande de Deus. E eu me lembro, gente, de um dia, eu estava na igreja à tarde e
uma pessoa me ligou, um irmão me ligou, e esse irmão estava desviado, estava afastado da casa do Senhor, e ele me ligou e disse: Olha, eu estou trabalhando para uma mãe de santo, ela tem um terreiro e ela pratica todos os dias, ela tem trabalhos todos os dias e ela parou de andar, ela não consegue comer, ela tá mal. E aí eu, muito timidamente, falei de Jesus, falei da igreja para ela e falei de você e ela quer ir aí receber uma oração. Gente, diante de Deus é que eu vou falar para vocês. Senão pode vir. Pode vir, pode ir agora, pode ir agora. Eu estava no altar, estava orando, né? Estava buscando ao Senhor, então eu me sentindo. Eu não ia perder essa oportunidade, né? De ganhar essa vida para Jesus. E eu não estava ali. Eu creio que o Senhor me preparou para estar na igreja justamente para receber essa ligação. Essa mulher chegou e já no carro ela não conseguia sair. Ela disse: Olha, você me perdoa, você pode orar por mim aqui fora, porque meus guias não me deixaram entrar. Ela disse: Eles estão tudo em volta da igreja, eles não me deixaram entrar. E eu falei: Sério? Ela: Sério, eu não tenho autorização, se eu entrar eu vou morrer. E eu não tenho força, eu não estou comendo, eu não estou andando. Eu disse: Mas nem ali na recepção, que eu queria trazer ela para dentro da igreja, nem aqui na recepção, só para nós orarmos por você. Ela foi pedir autorização para os guias dela e ele disse: Olha, eu só sou aqui bem na porta aqui. Eu falei: Tá bom. Então, a primeira vez a gente ora aqui, tá bom? Eu sei que nós oramos, gente, para a glória de Deus. Essa mulher que entrou carregada, ela já saiu andando. Ela já saiu andando para a glória de Deus. Aí eu falei para ela: Olha, eu preciso orar por você novamente. Ela: Não, com certeza, com certeza. Era uma senhora, com certeza, com certeza. Eu não estou acreditando, não estou acreditando. Eu sei que essa mulher, ela ligava e dizia: Olha, eles vão me matar, eles falaram que vão me matar, eu vou morrer. Não, 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 eu só quero orar por você, é só mais uma oração. E ela veio e ela entrou um pouquinho mais da recepção. Ela entrou um pouquinho mais, mas, gente, foi muita oração, foi muita guerra, foi muita oração, foi muita guerra para essa mulher entrar. E ela entrou e oramos novamente, clamamos pela vida dela. Ela chorou, ela disse: Eu me arrependo de tantas coisas que eu fiz. Ela disse: Mas eles cercaram, que eles vão matar vocês. Eles vão matar, não é só a respeito da minha vida. Eles vão. Eu sei quem eu tenho servido todos esses anos. Eles vão matar, eles vão destruir vocês. E eu: Não, eu vou ficar em oração por mim, por vocês. Eles vão matar eu, vou matar todos vocês. E ela disse: Não me importa, eu quero ir salva. Agora eu descobri, agora eu sei. Como é que eu não pude entrar aqui? Eu voltei para casa pensando: como que eu não pude entrar? Porque tem alguém maior que eles, então eles têm medo de alguém que habita aqui, que está com vocês, e eu quero esse Deus. E elas: Mas olha, vocês vão morrer, vocês se preparem. Gente, e que guerra que eu enfrentei. E para minha tristeza, aquele moço que trouxe, que eu falei para ele: Você ouviu o que ela está falando aqui? Você precisa voltar para Jesus. Você precisa se converter realmente. Você entendeu o que você está fazendo? Não, tá bom, eu vou. Não voltou para a igreja. Gente, aquele moço morreu em 6 meses. Ele pegou um câncer no estômago, matou ele em 6 meses. Em 6 meses, eu tive que acompanhar. E aí sim, ele se arrependeu, voltou para Jesus, né? Mas assim, nos últimos momentos de vida dele. E foi, ela falou, eles já disseram que vou morrer e vocês vão morrer também. E essa mulher realmente ela foi recolhida, mas para Jesus, ela disse: Eu não tenho problema, eu quero ir, mas eu quero ir com Jesus, porque agora meus olhos estão se abrindo. E foi um tempo ali, olha, ministrando aquela mulher. E a minha tristeza daquele moço que não era, ele era jovem, não tem recebido, não acreditou, trouxe ela para a igreja, mas não quis ficar, não quis permanecer, morreu rápido, infelizmente, infelizmente. E eu passei, e olha, foi guerra, 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 mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando a gente obedece, Deus diz: Moisés, sobe, o povo fica aqui, ó, e se limpa, se prepara, se lava, vai vir uma lei, vou trazer uma bênção, eu vou mudar a história, eu vou quebrar o jugo, vou ensinar a vocês a respeito de como ser povo de Deus. Vocês querem? Vocês aceitam? Vocês recebem?
é de coração, vocês recebem a minha palavra? Então, se assim for, vocês vão ser um povo separado, vocês vão ser um povo diferenciado, mas começa em obediência. Então, o mundo espiritual não é bagunçado. O mundo espiritual não é de qualquer forma. Deus manda. Deus manda e ninguém muda isso. Deus é soberano e ninguém, carteirinha de ninguém muda isso. Ninguém, não tem príncipe, não tem rei, não tem autoridade nessa terra que mude o que Deus é. Que mude o poder e a autoridade do Senhor. Não existe. Não existe. Não tem ninguém, gente, em lugar algum que mande mais do que o nosso Deus. Deus, ele manda. Ele é o Senhor. Né? A gente diz, Deus me pediu, é a nossa maneira de falar, não é errado, estou criticando, mas a gente sabe, povo de Deus, que Deus ele manda, ele não pede, ele manda, ele é o Senhor. E enquanto não é obedecido, nós estamos vulneráveis, nós estamos bagunçados. Enquanto não obedecemos, estamos dando legalidade para coisas ruins acontecerem. Então, uma das experiências que eu vivi na vida foi essa daí. Jesus, essa mulher andou, ela viu milagres acontecer, mas a casa dela me odiou, o marido dela me odiou, os filhos dela me odiaram mandaram ele embora, e mesmo assim, ela falando, corra, fique lá dentro, se apegue a Cristo, porque você vai morrer. Eles já falaram para mim, você vai morrer. Mas ela se converteu e Deus fez uma obra ali muito grandiosa, mas infelizmente, quando a gente não obedece, quando a gente não busca, e só eu e o Todo-Poderoso sabe os dias que eu passei, só eu e o Todo-Poderoso sabe como foi difícil, mas o Senhor é grandioso. Deus é poderoso. Eu quero ler aqui um versículo. Olha só, no versículo do capítulo 19, versículo 15, disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Vou falar isso aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Quando um casado, jejuam, tem que se separar sexualmente falando? Se vocês estão no propósito, esperando uma resposta de Deus, querem agradar o coração de Deus, olha o que o Senhor fala aqui, ó. Disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. 3 dias, vocês se separem para mim. Quando você diz, Senhor, eu vou me consagrar a Ti, eu vou buscar a Tua presença, eu vou jejuar por 3 dias, eu vou jejuar por 4 dias, e você faz esse propósito com o Senhor, ou o Senhor toca o teu coração para fazer, tá aqui na Bíblia, né? Eu já tive discussões com pastores, até eu me lembro que até ficou algo, o pastor até gritou no dia, porque ele estava trazendo esse ensinamento e eu falei, irmão, é necessário, a gente precisa se separar para Deus, não muitos dias, 3 dias, 4 dias, a Bíblia diz que não muitos dias, não pode também. Não pode, jamais, até um outro tema, mas jamais um casal pode ficar muito tempo separado. Mas, pelo amor de Deus, que fé é essa que a gente não se separa 3 dias para Deus? Que fé é, que amor é esse? Que a gente não pode obedecer o grande amor da nossa vida, que é Deus, que nos pede isso, a gente vai entrar numa guerra por causa disso? De forma alguma. Então, aos casados de plantão, se existe também essa dúvida no teu coração, sim, é importante que quando o Espírito de Deus diga ao casal que é necessário esse tempo de separação de 3 dias para o Senhor, é maravilhoso, gente. É tudo de bom. Moisés seria o mediador dessa aliança, falamos também, né? A manifestação poderosa de Deus. Trovões e relâmpagos, espessa nuvem, forte trombeta foi tocada, fumaça e tremor do monte. O monte tremeu. Você vai ver também nesse capítulo 19, do 16 ao 25, depois você medita, você vai ver que tremeu o monte. Deus manda Moisés advertir o povo para que não ultrapassem os limites. Vai tremer.
Então, não ultrapasse os limites do Senhor. Isso é mundo espiritual. E isso, nossa cabecinha, essa cabecinha pequenininha aqui, ó, não entende não, tá? O cabeça da igreja, por isso que não é nem o A, nem o B, nem o C. A igreja nunca foi de homens. A igreja de Cristo. Ele é o cabeça, ele sabe, ele entende tudo. E a minha cabecinha oca nunca vai conseguir compreender a grandeza, o poder, a magnífica sabedoria desse Deus tão grande, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tão poderoso. Então, a gente tem que ceder à vontade do Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, cumpra-se toda a tua vontade, todo o teu querer em minha vida. A lei se divide em 3 partes. Lei moral. A lei moral, nós vamos começar falando sobre ela, que são os 10 mandamentos, tá? Lei cerimonial, que é a lei do altar, meio de aproximação a Deus. Lei civil, comercial, penal, etc. Vocês vão ver aqui na palavra de Deus tanta coisa, gente, tanta coisa linda assim que já é lei do Senhor, que olha, só Deus, viu? Bom, mas vamos lá. Os 10 mandamentos. No capítulo 20, do versículo 1 ao 17, nós vamos ler: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás e não furtarás. Esse mandamento aqui é considerado o coração da lei, tá? Que é a lei moral, os 10 mandamentos. Então, vou falar novamente. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás e não furtarás. Esses são os mandamentos, né, do Senhor para as nossas vidas, para aprendermos que Ele é um Deus que manda, Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando pensamos nos 10 mandamentos, imaginamos logo um fato restrito ao passado no Antigo Testamento, que nada tem a ver com o cristianismo da era da graça. Só que não é verdade. Nós vamos também falar, talvez hoje não, mas eu já tenho até um estudo falando sobre os 10 mandamentos no Novo Testamento, tá? Os 10 mandamentos no Novo Testamento. Então, muitas pessoas falam, isso aí é uma lei que era no Antigo Testamento, não tem mais nada a ver, nós estamos no tempo da graça. Não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes a gente quer justificar umas coisinhas que queremos fazer e dizer, não, gente, Deus vai perdoar sempre a todos que se arrependem. Deus, ele é amor, Deus é misericordioso. Não há um perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém. Só o sangue de Jesus nos justifica. Mas o pior poço que alguém, buraco que um ser humano possa cair, é justificar seus pecados dizendo que a Bíblia, não, mas a Bíblia não, mas na Bíblia não é bem assim, né? Vamos reajustar, as coisas mudaram, a Bíblia tem que se atualizar. Esse é o pior poço, buraco que alguém possa cair. Dizer, né, eu digo, se a Bíblia não me basta, nada mais me basta. É isso e ponto final, não tem. Tudo vai passar, mas a minha palavra não passa. Jesus diz isso, né? Então a gente tem que ser humilde, além de errar, além de falhar, além de pecar, além de fazer tudo que não deveria. Ainda dizer que, não é bem assim. A palavra é no Antigo Testamento, não é. Hoje a coisa mudou. Mudou, o homem mudou muito, mas a palavra não muda, tá? Então são palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o doador, autor, é Deus. Deus é que está falando. Então nós temos que entender isso. É palavra de Deus. Deus usa Moisés, mas a palavra é palavra do Todo-Poderoso. Então,
Então falou o Senhor aqui, ó, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras dizendo. No primeiro versículo do Êxodo 20, a gente vai entender que são palavras que Deus transmitiu para Moisés, mas o autor é Deus. Apresentam a aliança de Deus com Israel. Deus está fazendo uma aliança com seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Não são uma imposição autoritária, mas produto de uma aliança que foi aceita alegremente e voluntariamente. Esse 19:8 a gente leu. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Tudo que o Senhor falar, é isso que Deus quer. Ele não quer, nunca vai ser algo por força. Gente, não é por força, Deus nem merece isso. É voluntariamente, é com amor, é com alegria, é um prazer. Não somos escravos, somos livres. Por isso podemos, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então, os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical, homem-Deus, e outra horizontal, homem-homem. Vertical, né? Homem-Deus, que é a cruz, né? E homem-homem. Nós temos que transmitir a palavra de Deus para todos os homens. Nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Homem em relação a Deus, né? Nós vimos isso do Êxodo 20, do 3 ao 11. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. Esses revelam 4 características de Deus que deverão ser observadas. A unicidade de Deus. Deus chama a atenção para si mesmo. Em primeiro lugar, proibindo a idolatria. O homem não pode adorar outros deuses, pois não existem. Eles são como o vento. Oséias 12:1. Oséias 12, versículo 1. Efraim se apacenta de vento e segue vento leste. Todo dia multiplica mentira, a destruição, e fazem aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. Vento. Efraim se apacenta de vento. Tudo é vento. A gente não pode adorar homens, não podemos adorar imagens, porque tudo passa e só esse Deus poderoso, maravilhoso permanece. Uma aplicação para nós, para os dias de hoje. Sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar que pertence somente a Deus, o Deus verdadeiro, cometemos o pecado da idolatria. O cristão pensa que porque não pega lá uma imagem, sai com ela na mão, às vezes ele não tem uma idolatria. Muito cristão idolatra homens, muito cristão idolatra o seu corpo, né? Muito cristão tem tantas. O diabo ele não vai dar só uma forma de idolatria. Tantas coisas que ele vai querer, idolatra seu trabalho, né? A gente tem que vigiar, gente. Nós somos só vento, viu? Nós não somos tudo isso, nós somos só um vento, que se nós não vigiarmos, nós caímos. Então a gente tem que adorar só se nada, tudo que está tirando o primeiro lugar de Deus, cuidado. Tudo, todas as coisas que vêm e quer roubar nosso tempo com o Senhor, nossa adoração, nossa vida com Deus, toma cuidado. O dinheiro, coisa fácil das pessoas idolatrarem é o dinheiro, né? Se faltou dinheiro, faltou amor a Deus para muitas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu falo isso com muito tremor, porque eu sou vento, eu sou gente também. A gente tem que tomar muito cuidado. A espiritualidade de Deus. Ao homem é proibido adorar imagens, como também prestar culto a outros deuses, mas
Sim, também prestar culto somente ao verdadeiro Deus, e não de forma errada. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Jesus aqui ministrou, olha, Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Né? Eu nem tenho mais tempo aqui, mas deixa eu falar uma coisinha, que Deus é espírito e a linguagem que eu vou entender Deus me entende de todas as formas. A linguagem que eu vou entender Deus, gente, é em espírito. Se você serve a Deus na alma, você não vai conseguir uma linguagem. É igual, ó, eu querer falar, por exemplo, com francês em português. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Ele vai falar, e eu vou ficar tentando pegar uma coisinha ou outra, porque eu não entendo, né? Se você não fala uma outra língua, ó, o hebraico, você não vai entender. A linguagem de Deus, ela é espírito. Por onde eu vou me comunicar com Deus? Eu vou me comunicar com Deus em espírito. Ah, hoje eu não vou adorar. Por quê? Porque eu tô angustiado. Então você está numa linguagem de alma. E você vai perder muito por isso. E eu, todas as vezes que caí nesse laço, perdi muito. Porque eu vou adorar porque eu adoro a Deus em espírito. Eu não dependo do que está acontecendo para adorar a Deus, né? A gente tem que superar isso. E é muito difícil superar isso. É muito difícil. Ah, então quer dizer que eu não posso ficar triste e não posso confessar para Deus? Deve confessar. Mas, Senhor, estou acabado, estou triste, mas eu te amo, eu quero te adorar. Eu não aceito, Pai, ficar assim. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Eu quero que o Senhor dê paz ao meu coração, dê paz à minha alma, porque o teu contato com o Senhor é espiritual. Tua alma não vai entender. Porque esse conflito no falar em línguas. Sabe por quê? Porque você fica. É como você ficar fora de uma intimidade que está ali só o teu espírito com Deus. Você não entende. E nós queremos entender tudo. Por isso a dificuldade de orar em línguas. Porque você quer dominar o que você está falando. Você quer dominar o momento. E o falar em línguas e adorar a Deus em espírito você não está dominando nada, mas você está sendo dominado. E por que as pessoas, quando entendem isso, vai para a igreja, estou acabado, estou arrastado, tá difícil, mas eu vou buscar, eu vou adorar, vou me trancar no meu quarto, eu vou adorar o Senhor, e você começa a chorar e adorar e a glorificar, você vai sentindo um alívio, porque aí sua alma aquieta minha alma, né? Tem até várias canções, né, que fala isso. Aquieta minha alma. Senhor, que Davi disse: por que te abate a minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. Por que te abate? Por que te abate? Oh, minha alma. Linda essa canção, né? Porque Davi era alguém que orava muito em espírito. E ele falava com a alma dele: aquieta-te, não te abata. O Senhor é conosco. Isso é uma adoração. E começa a adorar e começa a glorificar. Por que o crente, o cristão adora? Até no momento de velório. Que a alma está acabada, está triste, entristecida, porque você adora o Senhor Espírito, você sabe que Ele é muito além de tudo isso, né? O homem é um conto ligeiro, esse corpo passa, e nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Jesus passando toda aqui. Ele entregando aqui para os adoradores, principalmente. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Não é o lugar A, o B ou C. É em espírito e em verdade. Não é um ator. Um ator que lá, às vezes, está com o microfone na mão, faz aquele barulho. Lá, às vezes, junto com os irmãos na igreja. Não tem uma satisfação em adorar. Fora da igreja, então, só o sangue de Jesus. Isso aí, gente, isso aí é alma. Isso aí pode fazer uma entrevista lá na Globo, talvez consiga fazer lá uma novela. Isso aí é uma atriz, é um ator. Deus não quer isso. Deus quer
verdadeiros adoradores. Melhor adorar ali chorando quietinho no seu canto, só você e Deus, mas Ele sabe que a tua adoração é sincera, Ele sabe que teu coração é dele. Senhor, eu estou quebrado, mas eu adoro a Deus, eu louvo, eu danço, eu celebro para o meu Deus, e você está fazendo o que Jesus falou. Então Ele está dizendo que eu não quero uma falsa adoração. Eu quero adoração que me adore em espírito. Além de não adorar imagens, eu também quero uma adoração perfeita. Eu também quero uma adoração sincera. Eu quero uma adoração que... Adoração, gente, é tão lindo que toca a Deus. E quando toca a Deus, o que acontece? Deus, ele vem. Por que a gente... A primeira parte de um culto é para Ele. Porque são primícias. Porque a adoração, ele faz o quê? Ele habita em meio aos louvores. Parei por aqui, né? Então vamos parando por aqui e continuamos na próxima aula, porque já deu meu tempo. Jesus te abençoe com toda a sorte e bênçãos. Adore, adore, adore ao Senhor. Você pode estar triste, mas essa tristeza vai passar, porque até a tristeza salta de alegria na presença do nosso Deus. Amo vocês e Jesus ama muito, 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 muito mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.